Fala pessoal, beleza? Então, vamos voltando aqui com a nossa videoaula, né? Ah, a gente terminou então de configurar, foi configurado toda a parte do topo, a parte aqui que está dentro do section, do banner no Rafinha Web Developer, vocês colocaram o nome de vocês, das notícias aqui. A gente configurou a parte das notícias e o carrossel aqui, né? Funcionando, tudo certinho. E quando a gente colocou a parte do carrossel, tem o theme lá, aquela theme.me lá, que ele tem algumas configurações básicas. Então, algumas configurações que tem nele que no nosso não tinha, ele deu uma bugada em alguma coisa. Que no nosso caso, a única coisa que ele bugou até foi a questão do input aqui, ó, o menu, né? Então, vamos configurar essa parte aqui já, vamos arrumar, vamos ver o que ele bugou que deu esse errinho aqui. Então, vocês cliquem com o botão direito, vamos inspecionar, vamos ver o que houve. Aí aqui a gente vai ver, ó, o que houve, ele está mexendo no input. No input a gente tem o nosso estilo.css que tem as nossas configurações, mas tem o do theme, ó, logo abaixo tem o aqui do theme, que é, lembrando, por isso que a gente colocou o theme primeiro e depois o nosso estilo, que aí é o que? Ele fala que tem a configuração do theme, que no caso ele está trabalhando todos os inputs ao mesmo tempo, mas o input do busca, que é o tape share aqui, ó, ele tá mais aceso, que é o que a gente está clicado ali, que é o que a gente está mexendo. Então esse que está aceso é o que ele trabalha aqui. Vocês podem ver que algumas coisas aparecem riscado. O que aparece riscado é porque aqui em cima eu estou sobrescrevendo em cima do nosso, o que a gente vai fazer agora com algumas configurações que faltaram. Vamos ver. O WebKit aparência aqui. Esse aparência a gente não precisa mexer em nada, é só a questão da aparência, algumas coisas dele, que aqui como tá none também, pra gente não precisa mexer em nada, acho que não vai interferir. Vamos ver o border, tudo o background, os borders, tudo a gente já tem ali. Ó, tem o box shadow. Vamos desabilitar ele aqui. Vamos ver se ele faz alguma coisa. No caso ele não está fazendo nada, mas vamos desabilitar mesmo assim ele lá em cima. Vamos voltar lá em cima. Vamos fazer o teste direto aqui, né? Ó, vou clicar ali, vamos digitar box shadow e vamos deixar como nome. Já tiramos o box shadow, vamos lá embaixo ver, ele já riscou. O display block, isso aqui é algo que está causando bastante essa quebra de linha, né? Porque o bloco ele simplesmente quebra e joga numa nova, ele faz o bloco quebrar, né? Então vou botar um display, em vez de ser bloco vamos deixar direto initial, ó. Aqui é até legal quando eu estou trabalhando algumas coisas que eu quero testar realmente se fica bom ou não. Eu vou alterando aqui contents, flex, vou vendo o que um e outro. No caso já vou deixar o initial, ó. Ele já deixou o inicial, mas ele ainda está lá embaixo porque ele está de fora a fora. Isso aqui é algo que eu não quero. Então o que pode estar ocasionando isso? Vamos lá ver. O display ele já cortou. A questão do font family e o font size, a gente não colocou nada ainda, a gente nem arrumou a parte da fonte, a gente vai arrumar depois a parte da fonte, aí se precisar a gente vem e mexe aqui também. Mas font size e font family a gente não mexe em nada, né? Então vamos lá, ó, ele tem um margem que ele está dando aqui também que eu não quero, o padding ele está dando 5 rem, né? Ele é a medida relativa, então é uma medida que é como se fosse parecido com porcentagem, né? Que o pessoal acaba utilizando, mas a gente vai deixar só uma medida como se fosse porcentagem. A gente é uma medida que a gente só vai deixar. Eu gosto de trabalhar mais com pixels ou porcentagem. Tem o rem, que é uma medida relativa que o pessoal usa bastante também, é muito utilizado para as fontes também, tudo, né? Então a gente vai deixar só ali. E o que está quebrando também é essa parte do edit, ó, tá 100%. No caso eu não quero 100%, então vamos lá em cima e vamos arrumar isso aqui. Como eu já defini antes, vamos voltar um pouquinho aqui na busca.
na busca eu defini um tamanho wide de 182 pixels para a busca, ele está 182, então o meu input aqui, em vez de eu deixar o 100%, eu posso pegar aqui e trabalhar ele com wide fit content, que aí ele vai se adequar ao 182 que eu tinha colocado lá. Vamos deixar o fit content. A gente tem o margin e o padding que ele mexe lá, então vamos zerar eles também. Mas como eu tenho o padding 8 pixels e o padding lift 8 pixels, padding right 25 pixels que a gente já tinha colocado, eu só vou jogar ele para baixo aqui, copiar, colar ele aqui embaixo. Ele até viu que ele sobrescreveu e botou riscado, então no meio do onde está o riscado eu vou digitar o margin, deixar em 0 e vou fazer o padding e deixar em 0. Isso tem os dois lá de baixo, o pad aqui eu deixei 0, porque são os 4 pontos, lembrando que é a mesma coisa que se tivesse assim, ó. Padding. Assim, então tá ok. E isso eu já mexi em todas as informações que ele tinha lá, uma aparência que não precisa, font family, font size que a gente não mexeu ainda. Ele deu uma diminuidinha um pouquinho conforme o outro, mas eu achei que ficou legal, então vamos deixar, depois a gente mexe se quiser. E a gente riscou aqui para eles agora o margin, o padding e o width, né? Então tá ok. Vamos ver o que ele tem mais. A questão de transição que a gente não está trabalhando, então não precisa mexer. Tem um box cinza também que não precisa mexer, que ele só dá a questão do border ali que a gente já limpou ele lá, então não precisa mexer também. Então para nós o que a gente precisa é só essas informações. Aqui ainda está bugado o botão, mas aí é no button, então a gente vai mexer no button depois. Então por enquanto o input está ok. Vamos copiar o que a gente fez. Pode até copiar tudo. Daqui a gente copia tudo. Vamos ver. Background. Ok. E vamos colar lá onde a gente está trabalhando. Ponto busca, ponto input. Então vamos lá no nosso estilo. Ponto busca, ponto input. Aqui. Ó, só sobrescrevo tudo. Opa, peguei demais. Pegamos ali, colamos ele lá. Salvamos. Aqui ele já tem. Vamos atualizar. Já está ok. Então vamos mexer agora no botão. Clicar com o botão direito e inspecionar o botão. A gente quer o botão aqui, ó. Ele foi direto para o ícone, mas não, a gente quer o botão, né? Ele deve estar mexendo. Ó, estilo.css e o themes, a mesma coisa do botão. Vamos ver o que ele tem. Ele tem no themes, tu vê que ele já tem alguma coisa sobrescrevendo da outra direto. Ó, o botão, a cor, o hover aqui, o background, tá tudo sobrescrevendo. A gente tem esse reboot.sss que é direto dos temas também, mas a gente não precisa de nada dele por enquanto. Vamos lá ver o que é, ó, esse doc themes que ele está sobrescrevendo que a gente quer mexer. No caso do botão, tem várias coisas diferentes aqui, mas o principal que a gente quer é esse padding aqui, ó. Tu pode ver que eu passando em cima da tela e já está mostrando um monte. Vamos tirar esse pad, vamos zerar para ver se isso aí já resolve. Vamos lá, a gente não trabalha nada com padding, então vamos deixar padding 0. Ó, fechou, para nós era só isso aí no botão. Depois se precisar mais alguma coisa a gente volta e vê. Mas por enquanto eu acho que é só isso aí. Botão, ó, padding 0. Ok, vamos ver como é que ficou. Ah, legal. Ficou certinho. Vamos digitar algo para ver. Opa, aqui ficou em branco. O que eu posso estar trabalhando aqui? Então, quando eu clico em cima, o input é como se fosse um focus. A gente tem aqui a parte do focus. Okay? A gente tem um hover, que é quando passa o mouse em cima. Normalmente esse aqui ele funciona bastante para link, né?
Ou então para quando tu tem alguma coisa também de que tu quer passar o mouse ou clicar, alguma coisa, ele funciona para todos também, mas ele é mais utilizado para links e a questão do input também. O hover é quando tu passa o mouse em cima, o active é quando tu clica, quando tu está ativo. Aqui é a questão do visited, quando tu já clicou no link, já visitou aquele link, então tu voltando ele já marca como se já tivesse visitado, ele dá para botar outra cor, outra coisa. O focus é quando tu tá em cima, tá clicado, tá com foco ali. E o focus switching também é um derivado do focus, é uma classe derivada que já recebeu aquele foco, que pode trabalhar dentro, né? Que depois com o tempo a gente vai pegando e vai vendo melhor como é que funciona cada um. A gente vai trabalhar então com o focus, que é o que deve estar deixando, então tá com focus e tá tudo branco. Então vamos ver o que é. No item, no input, a gente tem um focus. Então vamos lá e vamos criar o focus. Ó, a gente tem o input, vou criar informação, né? Vamos lá embaixo aqui, joga o input, abre chaves, fecha a chave. A gente vai trabalhar com ele, ok? No caso, coloca 2 pontos, coloca focus, que é o que a gente vai mexer. No caso, a gente só quer a cor, né? A cor, que o background ele tá um verde e a cor da fonte tá branco. Então vamos mudar essa cor, vamos colocar cor, que é o color, e vamos mudar para verde. Ele até já colocou ali, como a gente já digitou as cores, está trabalhando, ele já meio que busca o que a gente tá mexendo. Vamos deixar essa corzinha mesmo, que quando ele ficar branco, a gente bota essa cor. Vamos ver como que ficou. Vamos atualizar. Ó, ficou branco, aí digitei e ficou a cor. Agora tem uma outra coisinha ali que a gente está vendo, que o botão também está branco. Como que eu vou mudar esse botão? Eu poderia fazer então, quando está no focus do input, mexer no botão, mas não vai dar para fazer isso. Por quê? Porque o botão não está dentro do input. O input é ele e o botão é fora, ó, fora do input. Então eu não vou conseguir mexer. Então o que eu vou ter que fazer? Aqui a gente vai ter que fazer uma jogadinha de JS. A gente vai trabalhar um pouquinho com JS. Eu vou mostrar uma função básica do JS, que vocês vão ver que vocês podem mexer algumas coisas do efeito. Aqui a gente vai aprender um pouquinho do efeito de JS, tá? Então o que a gente pode fazer? Vamos ver como é que tá lá. Vamos primeiro criar a nova pasta JS. Então file, new file, vamos salvar ele, vamos em save, então vamos direto lá, ó, portfólio JS, como é o padrão que a gente vai criar. Então clique em JS, aqui vamos deixar efeito.js, vamos salvar. Vocês podem ver que ele já vai salvar com JS, efeito.js. Aqui a gente vai colocar a informação que a gente quer estar utilizando. Então vamos no index lá e vamos linkar aquela nossa pasta, né? Então aqui, ó, eu vou até colocar o que é efeito JS que a gente está trabalhando, que é o nosso próprio que estamos criando, e a informação a gente pode pegar mesmo do script lá. Vamos digitar mais fácil, script, abriu e fechou, e aí aqui dentro a gente coloca o src igual, entre aspas, a gente vai colocar onde está o nosso arquivo. No caso a gente colocou na pastinha JS barra e o nome que a gente deu, que é efeito.js. E os efeitos a gente vai trabalhar aqui dentro, ó. Já está lá. Então vamos à parte de efeito. O que a gente vai começar a criar aqui? Para gente começar a trabalhar com um arquivo de JS, a gente começa mexendo, colocando a informação básica, que é o que? A gente coloca o cifrão,
O cifrão a gente abre um conchetes para colocar o que é. A gente vai trabalhar em documentos. Tá só informando. Esse aqui é o, digamos, o padrão do JS, como se fosse o padrão HTML, né? Então, do JS só para dizer que eu quero que ele faça uma leitura do JS. Então eu boto documentos ponto read, que seria ler, né? Ele vai ler o que? Ele vai ler uma função. A gente digita function que ele vai ler essa função. Dentro dessa função, no caso, vai ser uma função vazia, porque a gente só vai mandar ele ler a função que está ali dentro. Então vamos deixar como vazio mesmo, e ele já trabalha agora. Então, ó, antes de fechar aqui, eu vou até dar esse enter, porque esse documento aqui, o function, que é o que a gente vai trabalhar dentro dele. Vocês podem ver que aqui, ó, abrir aqui e vou fechar só depois, porque eu joguei uma função vazia e aqui dentro a gente vai começar a trabalhar. Antes de eu começar a trabalhar ali, eu vou só abrir umas chaves para começar a mexer nele. Ali abriu as chaves e depois fechou o function. Até vou só subir para ficar mais organizado. Aí depois que eu fechei, ponto e vírgula. Isso aqui é o documento padrão. Eu só estou falando que eu vou ler um documento aqui dentro e vou trabalhar dentro da função, que é um function. Aqui dentro eu não coloquei nada porque eu não coloquei nenhum parâmetro que eu quero que ele já pegue. Tu pode deixar vazio, como tu poderia colocar alguma coisa se tu quisesse. Mas ali a gente já deixou vazio. Isso aqui é até um pouco até do que a gente colocou automático lá do carrossel, que a gente só puxou a função e jogou lá dentro, que eu não expliquei, que eu só expliquei o que era cada coisa, né? Só mostrando o que é então no function. Isso aí a gente já está trabalhando com JS. Informação padrão. O que a gente vai querer agora nele? É agora que a gente faz a função que a gente quer que ele pegue. O que é? No caso, vamos colocar o que no caso vai colocar o cifrão. Aí do cifrão a gente vai ter uma informação que é o que a gente vai puxar aqui dentro. Vou colocar entre aspas, vamos chamar a função. Qual vai ser a função? Agora vamos lá ver qual vai ser a função. No caso que quando eu clico aqui no input, eu quero que ele faça alguma coisa no botão, mas não dá para fazer direto no CSS porque eu estou clicando numa função aqui e o botão está em outro lugar. Então, apesar dele estar junto, só que ele não está um dentro do outro, porque o input é ele sozinho e o botão é separado. Então, quando eu clico no input, dou um focus no input, eu quero que ele faça alguma coisa no botão. Então, vamos lá no nosso CSS e vamos pegar qual é a classe que a gente tem do input. Ó. A gente tem esse input aqui, focus, que eu quero. Então, eu vou pegar quando ele vai fazer o focus, mas eu quero só até um input, que aí eu vou falar. Então, quando ele entrar na classe nav.li.busca input, eu quero que ele faça alguma coisa. O que eu quero? Vamos dar um on, que seria o ligar, né? Vamos dar um on e colocar para ele fazer a classe que eu quero, que no caso, quando ele fazer um focus, quando ele focar no input, ele fazer um focus ali, eu vou mandar ele fazer uma função, um function. Manda ele fazer uma função. Jogamos ele zerado também, e dali a gente começa a abrir chaves, fecha chaves, fazer a função. Então só vou dar um enter para ficar lá embaixo. Depois de lá vou lá dar um ponto e vírgula já para fechar. Aí aqui a gente tem a função que a gente vai fazer. Quando ele clicou no input, que ali é só o caminho do input, né? Quando ele clicou, ele habilitou o focus, e no focus a gente vai fazer a função. O que é a função que a gente quer? Vou começar com o cifrão de novo. Depois do cifrão a gente vai falar o que é que ele vai fazer. Então vamos lá ver o que ele vai fazer. Quando eu cliquei aqui, eu quero que esse ícone mude. Então vamos ver o que é o ícone. Ele tá dentro do botão, mas na verdade o que eu quero que mude é o ícone. O ícone, ele tá ponto faz ali, ó. Vocês podem ver que o que aparece direto no all-in, a gente vai mexer no nosso CSS, mas é no all-in que ele vai
está trabalhando, né, que na verdade ele tem no Almin lá, que é do fonte Elson, mas a gente não quer trabalhar direto no CSS dele, a gente quer mexer no nosso, por isso que por isso que o nosso está embaixo, que a gente pode sobrescrever. Então a gente quer sobrescrever o que está aceso, ó. A gente não quer o ponto faz, a gente quer o ponto faz. Então o ponto faz, o que eu vou querer colocar nele? Eu vou colocar nele uma cor, um color. Vamos deixar preto só para ver, que eu não lembro agora a cor do verde, mas só para a gente ver se muda, ó. Mudou, então é isso que eu quero. Como ele é uma fonte, eu quero mudar o color para mudar ele. Então o que eu vou fazer? Na verdade, eu não vou mexer direto no faz, eu vou acrescentar uma classe aqui depois do faz. O que eu faço para acrescentar essa classe? O que eu faço para acrescentar esta classe? Essa classe, eu vou vir aqui no CSS, depois do input focus eu vou criar uma classe, vou botar como ponto efeito. Ó, ponto efeito, abre chaves, fecha chaves. No caso, a cor é color, aí vamos colocar o verdinho, né? Deixar aquele verdinho, que agora apareceu a cor aqui. O verdinho, eu vou acrescentar essa classe de efeito. Então vamos ver aqui no JS, ó, quando eu fiz dentro do input, no focus, eu vou puxar a classe faz, ponto faz, que é a classe que está o ícone. Nessa classe ponto faz eu vou fazer um ponto add class. Vou adicionar a classe de efeito. Adicionar a classe, efeito. Só vou adicionar essa classe. Então pode botar ponto e vírgula que tá ok. Vamos lá ver se deu certo. Vou tentar uma atualizada aqui. Ó, quando eu fiz o input focus, no faz eu tenho que adicionar essa classe. Ele não adicionou. Vamos ver o que houve. Ponto faz add class, eu adicionei a classe efeito. Ó, fiz errado aqui, ó, só ponto e vírgula tem que estar fora. Acho que agora vai funcionar. Vocês viram que às vezes é um detalhezinho, uma coisinha que é só a questão de como trabalhar. Tu vê que a informação básica depois é simples quando tu começa a trabalhar com isso, mas é só uns detalhezinhos. Tu esquece um ponto e vírgula, alguma coisa. Até que alguns alunos vieram conversar comigo. Ah, professor, não deu certo, alguma coisa aqui no carrossel, o que eu não sei o que. Aí a gente foi analisar, foi ver o que era. Às vezes é só um detalhezinho, alguma coisinha que faltou, tá? Então vamos lá ver. Agora tem que funcionar. Ó, faça a sua busca, cliquei, ó, já mudou a cor. Show de bola. Só que agora tem uma outra jogada. Eu tirei, ele mudou a cor porque eu adicionei o efeito. Então que agora eu quero tirar o efeito. Vocês podem ver também, ó, vamos aqui atualizar de novo, fazer um teste. Vocês podem ver que aqui embaixo, ó, tem um ícone, né? Então quando eu clicar no input, ele vai adicionar a classe efeito. Ele vai adicionar a classe efeito aqui. Ó, cliquei, adicionou a classe efeito. Então por isso que ele está trabalhando com um color que ele joga, sobrescreve a questão da cor. Ó, ele classe button tinha a cor que era branca. Como ele está dentro do faz ali, então ele coloca a cor que ele quer, tá? Então agora a gente vai tirar isso. Vamos ver como que eu tiro. Então quando eu tiro o botão de cima, eu quero adicionar outro. Então como a gente está com o focus, que seria o focus, seria isso aqui. Então depois do focus a gente faz uma outra coisa aqui, ó. Antes de fechar, então eu vou fazer um outro ponto que eu vou fazer alguma coisa. Então ponto on, aqui a gente vai fazer o que eu quero. No caso é o blur. O blur seria quando eu tiro a informação, tiro o blur dali, né? Quando eu tiro o blur, eu vou fazer uma outra função. A gente utiliza o function. O function, lembrando que tem que ter a informaçãozinha aqui, mesmo sem ter nada, ele tem que ter
no que ele vai trabalhar. Então dali a gente abre chaves, fecha chaves. Então a gente tem outra função aqui fechando, ó. Chaves daqui e aqui o conchetes do ON ali, né? Então eu só vou puxar para deixar o ponto e vírgula certinho. Por que eu não deixei ponto e vírgula e criei outro? Porque ele podia dar o conflito, a questão de que eu faço focos, depois eu tiro, então pode dar conflito. Por isso que eu tenho que fazer, que é como se fosse, tu faz um ou faz outro. É como se fosse, então eu faço esse. Se esse deu certo, ele não vai pro blur, mas se não deu certo o focus, que é quando já está habilitado, então eu pego e faço depois o blur, que seria o tirar. Por isso que eu deixo junto. Tá ali, ok. O que eu quero aqui? Seria a mesma coisa do de cima, vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colocando do faz, só que em vez de eu colocar um add, dentro do faz, o que tiver a classe chamada efeito, eu vou fazer um remove. Vamos remover a classe de efeito. Vamos atualizar. Ó, eu faço a sua busca, cliquei, e tem o famoso lá, né? Tirei e deixou branco, porque eu tirei a classe de efeito, antes era o branco, então tirou o color ali verde, então ele vai voltar, mesmo tirando nada, ó. Tu vê que ele adicionou o efeito ali, adicionou o efeito, eu tirei e tiro o efeito. A gente trabalhou com o JS. O JS é muito utilizado para algumas questões. Até eu posso trabalhar alguma questão de eu quero adicionar nessa classe, se eu passo o mouse em cima, ele aumente. Aí quando ele aumenta eu boto uma transição, faz alguma coisa, depois a gente pode estar vendo um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então a gente já conseguiu arrumar, vou até dar mais uma atualizada aqui, ó. A gente já conseguiu arrumar o nosso menu, tá ok, né? Então daqui agora a gente vai passar para a parte dos perfis, dos bonequinhos ali embaixo e o rodapé, para a gente finalizar essa parte do layout. Depois do layout pronto, a gente vai ver a questão dos responsivos.